Hoje vamos falar da quinta e última plataforma que diz respeito ao texto escrito. Tecnologicamente, como vocês sabem, é das tecnologias mais antigas que nós podemos encontrar. Depois da voz humana, a escrita foi a tecnologia inventada pelo homem para comunicar entre si e que permanece até hoje com eficácia. Mas permanece até hoje com utilizações distintas daquelas que muitas vezes e ao longo de muitos anos foi preservada pelo ser humano e também até em plataformas como as digitais que estão a alterar significativamente as estratégias de comunicação que podem passar através dessa mesma forma de relacionamento comunicativo entre as pessoas. A invenção da escrita foi uma alteração substancial, não apenas na maneira como era possível comunicar, mas também na maneira como era possível preservar as mensagens que eram passadas. O Platão, num dos seus livros intitulado Fedro, fala exatamente dessa modificação que a escrita veio trazer. E fala até de uma forma depreciativa sobre o impacto da escrita, porque ele diz que a escrita veio atenuar aquilo que era a importância da memória humana. Quando as pessoas perceberam que a escrita podia armazenar as ideias e podia guardá-las de maneira a que as pessoas as recordassem mais tarde, dizia o Platão, essa foi uma forma de enfraquecer o esforço que as pessoas faziam para se recordarem das informações e das mensagens que lhes tinham sido passadas. E essa observação crítica que o Platão faz, e que nós hoje de alguma forma depreciamos na medida em que já compreendemos a importância e a utilidade que a escrita tem, não nos deve fazer omitir aquilo que é uma reflexão sobre esse poder de preservação da memória que a escrita ainda hoje mantém. Quando nós fizemos uma análise sobre aquilo que eram as vantagens particulares de cada uma das plataformas, e vimos, por exemplo, que a fotografia era uma excelente maneira de mostrar tudo aquilo que dizia respeito a uma imagem estática, quando nós dissemos que o áudio era uma excelente estratégia para organizar citações, depoimentos, quando nós dissemos que o vídeo era a melhor maneira de representar aquilo que era imagens em movimento, nós vimos que se guarda para o texto escrito um elemento fundamental da comunicação, que é o elemento interpretativo e explicativo. Quando nós queremos interpretar e dar uma noção daquilo que interpretamos, isto é, explicando uma determinada situação, a escrita é de um valor quase inesgotável. Consegue muito melhor do que qualquer outra plataforma fazer compreender às pessoas aquilo que nós estamos a tentar transmitir. Esse valor explicativo, esse valor interpretativo, está associado essencialmente a duas características fundamentais da escrita. Em primeiro lugar, a complexidade que a escrita permite organizar, na medida em que, através de vocábulos que são capazes de conter em si ideias complexas, podem também, depois melhor, apresentar a profundidade de determinadas ideias. Segunda característica é a linearidade de pensamento a que ela está associada. A escrita está organizada para ser lida do princípio para o fim. Nenhuma frase começa a ser lida do fim para o princípio. E essa linearidade que as frases da escrita contêm, e de que nós falaremos daqui a pouco para mencionarmos aquilo que é uma alteração substancial das suas regras, é outra das características que permite à escrita apresentar e representar ideias em profundidade ou ideias de maior complexidade. E essa complexidade está, como naturalmente devem perceber, associada a essa questão da explicação e da interpretação. Voltando ao exemplo que nós mencionámos aqui muitas vezes. Se eu quiser apresentar esta aula,
Poderei representar a sala onde ela está a ser efetuada através de uma fotografia. Poderei, através do áudio, mostrar depoimentos daquilo que foi dito, daquilo que foi aqui perguntado. Poderei utilizar o vídeo para mostrar aquilo que era a dinâmica de funcionamento desta aula. Mas eu teria, se quisesse explicar de que é que aqui se falou e se quisesse mostrar a complexidade das ideias com que nós aqui lidamos, utilizar o texto escrito como a melhor das ferramentas para o conseguir executar com eficácia. Porque a linguagem escrita, melhor do que qualquer outra, consegue estabelecer uma relação de compreensão que outras plataformas, pela sua singularidade, acabam por naturalmente deixar de fora. E por isso a escrita, tal qual nós aqui a entendemos no âmbito desta disciplina de comunicação multimédia, deve ser guardada exatamente para conseguir fazer as pessoas compreender aquilo que é, por um lado, o pano de fundo da mensagem que nós estamos a tentar transmitir, mas também depois as próprias especificidades da mensagem que nós estamos a organizar. A componente explicativa da escrita está também associada àquilo que é a nossa necessidade de passar para além da mera denotação. Passar para além daquilo que é apenas a componente descritiva e objetiva, entre aspas, da realidade que nós estamos a tentar representar. A linguagem escrita permite lançar a nossa visão e, ao mesmo tempo, compor a nossa mensagem para o lado daquilo que é o simbólico e para o lado daquilo que é, em termos de compreensão da mensagem, alguma coisa de diferente do que as palavras apenas denotam na sua componente significativa. Mas há um outro aspecto também importante, se quisermos entender esta ferramenta no âmbito da comunicação multimédia, que é o seu papel de complementaridade. Não é verdade que sejam as imagens que ilustram as palavras, nem as palavras que ilustram as imagens. A relação, em termos de comunicação multimédia, que deve existir entre estas ferramentas, é uma relação que é sempre bidirecional. As palavras escritas permitem ilustrar imagens, permitem compreender as imagens, da mesma maneira que as imagens permitem compreender as palavras. E se nós conseguirmos isso com eficácia, obteremos um efeito que, em termos de comunicação multimédia, é aquilo que pretende ser atingido. Se nós estamos a utilizar esta linguagem escrita em ferramentas que têm por base o digital, isto é, a flexibilidade que está associada a estas plataformas de que nós temos aqui falado, então poderemos também falar da possibilidade da subversão de algumas das regras essenciais da escrita. Se nós associarmos a linguagem escrita às plataformas tradicionais, e no caso da escrita, a plataforma tradicional é o papel do livro, o papel dos jornais, o papel das revistas, nós compreendemos que, como eu há pouco dizia, a linguagem esteja associada a uma certa linearidade. Nós lemos um livro do princípio para o fim. Nós lemos um texto começando pela primeira frase e acabando na última frase. Mas quando nós transpomos esta linguagem escrita para plataformas digitais, pode haver aqui uma subversão dessas mesmas regras e desta mesma normatividade de uso da linguagem escrita. Quando nós falamos de linguagem em plataformas online ou digitais, nós estamos a permitir, desde logo, a possibilidade de a ordem desse mesmo texto ser alterada de acordo com as necessidades ou as vontades do próprio utilizador. Nas plataformas digitais, a linguagem escrita não tem que seguir a sequência da primeira para a segunda, da segunda para a terceira e da terceira para a quarta unidade de formatação. Os parágrafos não têm que ser lidos pela ordem em que foram escritos, muito menos pela ordem em que são apresentados. O ordenamento daquilo que são as frases, as unidades de conteúdo que a linguagem escrita está a tentar apresentar, é uma responsabilidade partilhada entre quem escreveu e quem lê essa mesma frase. Nas plataformas digitais, eu posso conseguir permitir ao utilizador que ele vá fazendo uma leitura aleatória, ou então uma leitura propositada diferente daquela que eu estabeleci quando escrevi esse mesmo texto.
através dos chamados hiperlinks, que vai ser o conceito fundamental para entendermos a linguagem escrita nesta formatação online e de que eu vos darei exemplo na sessão de quinta-feira. Através desses hiperlinks, o utilizador pode fazer um ordenamento diferenciado da ordem desses mesmos parágrafos. Eu posso passar do segundo parágrafo para o quinto, ir do quinto para o terceiro e do terceiro para o sexto parágrafo e ir saltando de acordo com aquilo que é a vontade de absorção da informação que está contida nessa mesma linguagem. E esta perda de controlo exclusivo por parte do produtor corresponde também a uma perda da linearidade da linguagem escrita, tal qual ela tinha sido concebida desde que foi inventada enquanto ferramenta comunicacional. E essa é uma das principais transformações que a comunicação em termos de plataformas digitais tem vindo a introduzir no que diz respeito a essa mesma linguagem escrita. Ao mesmo tempo, estas ferramentas digitais permitem a utilização de links não apenas no interior do texto, mas para o lançamento de outros novos textos, ou para o lançamento de vídeos, ou de áudios, ou de fotografias, ou de galerias fotográficas, ou de infografias. E isso mostra como, em termos de comunicação multimédia, na sua interação, a linguagem escrita não só não perde a sua identidade, como ganha novas identidades na medida em que permite uma série de complementaridades entre as outras ferramentas, onde o caráter explicativo fica apenas realçado, em vez de ficar diminuído. Ou seja, quando eu posso criar um link externo em que eu, de um determinado texto, vou para um outro texto, de que posso até nem ser o autor, eu estou a permitir uma leitura diferente desse mesmo texto. Aspecto ainda mais importante, eu estou a recusar a autoria exclusiva desse mesmo texto. Quando eu permito ao utilizador de um texto que ele passe de uma sequência que eu organizei para uma outra sequência que eu não consigo controlar, ou quando eu permito a esse utilizador que a partir de um texto eu vá para outro texto que nem sequer fui eu que escrevi, eu estou a permitir ao utilizador que seja ele também o escritor desse mesmo texto. E a possibilidade de, depois desse texto, irmos para outros textos, pela mesma lógica e pela mesma estratégia de criação de links, faz com que desapareça o próprio conceito de texto, com a unidade e a unicidade a que nós estávamos habituados. E esta é talvez uma das transformações mais profundas que as plataformas digitais estão a trazer a esta ferramenta, que já tem muitos milhares de anos, chamada escrita. E que para nós, estudantes de comunicação, não só não deve constituir uma ameaça, como deve constituir uma oportunidade. Nós não devemos perder a importância que a escrita tem apenas porque as plataformas digitais lhe estão a alterar a sua funcionalidade ou, de outro ponto de vista, lhe estão a alterar a sua própria estratégia em termos de comunicação. Bem pelo contrário, nós temos que olhar para isso como uma possibilidade acrescida de descobrir novas funções para essa mesma linguagem. Finalmente, o que é que eu queria que vocês retivessem como importante? Independentemente da funcionalidade que nós demos à linguagem escrita e indiferenciadamente no que diz respeito à existência ou não de uma certa unidade nesse mesmo texto quando nós o transpomos para as plataformas digitais, há determinadas regras e há determinados cuidados que devem ser sempre mantidos se nós quisermos preservar também aquilo que é a eficácia dessa mesma mensagem através da escrita. Na comunicação, a linguagem deve ser sempre clara, precisa e concisa. A clareza, a precisão e a concisão são três regras absolutamente essenciais, quer nós trabalhemos naquilo que é o patamar da linguagem informativa ou da linguagem promocional. A linguagem tem que ser clara, porque ela não pode ser ambígua, porque ela não pode transpor dentro de si elementos que possam causar ruído em vez de causar compreensão clara na cabeça das pessoas. A linguagem tem que ser precisa, porque eu não posso utilizar palavras para dizerem alguma coisa de diferente daquilo que o utilizador vai encontrar nelas. Eu tenho que ter uma noção perfeita da palavra que vou usar
para que quem está a ouvir a palavra ou a ler a palavra que eu lhe estou a transmitir saiba exatamente qual é o valor significativo que essa palavra tem. E daí que tenha que haver rigor na utilização dos vocábulos. A linguagem tem que ser rigorosa, tem que ser precisa. Finalmente, a linguagem tem que ser concisa. E isto está associado com a noção, ou está ligado à noção de economia de linguagem. Eu não devo utilizar mais palavras do que aquelas que são necessárias. O espaço e o tempo em termos comunicacionais, sobretudo no sistema mediático com âmbito cada vez mais restrito, conduz-nos à necessidade de sermos sintéticos na forma como utilizamos essa mesma linguagem. Não há nenhuma necessidade de nós utilizarmos mais palavras do que aquelas que são necessárias para passar uma determinada mensagem. Daí que, por exemplo, na publicidade vocês estejam habituados aos slogans, ou no marketing. Os slogans são formas sintéticas de fazer passar uma mensagem que tem eficácia, por exemplo, em termos de memória. Quando, na campanha das eleições norte-americanas, o candidato Barack Obama avançou com o slogan Yes, we can, vocês têm ali em 3 palavras apenas a condensação de uma mensagem que, do ponto de vista simbólico, tentava ter uma enorme força e uma enorme capacidade também de memorização. Quando num texto informativo vocês têm apenas 2.000 caracteres para noticiar uma determinada situação, vocês compreenderão a necessidade absoluta dessa economia de linguagem para fazer caber nos 2.000 caracteres todas as ideias que vocês consideram ser relevantes para que alguém entenda aquilo de que vocês estão a falar. E daí a necessidade da linguagem, para além de ser clara e precisa, ser também concisa. Ter também essa forma eficaz de condensação de ideias em muito poucas palavras, de maneira a que ela possa obter maior eficácia junto das audiências.